Bora, Rafael, separei um corte aqui especial pra vocês com análise do Zé Elias. A maior parte do vídeo eu deixei somente o Zé Elias falando, comentando, analisando o Corinthians. Claro que vai ter uma conversa ou outra de outro comentarista, mas 80, 90% de vídeo é somente análise do Zé aí, que entende muito o que é ser Corinthians, entende nesse momento o sentimento do corintiano e falou tudo nesse vídeo, hein? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal. Hoje tá sendo um dia difícil pra nós corintianos, mas eu creio que daqui pra frente a gente vai começar a melhorar, tentar buscar esse título paulista, apagar um pouco esse vexame da Libertadores e ir pra cima. Corintiano vive de Corinthians. Ative o sininho pra você não perder nenhuma informação do Coringão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Que imagem que fica desse Corinthians que não vai à sequência da Libertadores? Que é possível acreditar que o Corinthians pode jogar um bom futebol. 2-0, embora tenha tido algumas dificuldades, eu acho que comprovou mais uma vez, um Corinthians nervoso, ansioso, com a bola nos pés. Era natural a equipe do Barcelona ficar recuada, explorando o erro do Corinthians. E o Corinthians errou muito, né? Se eu não me engano, foram 44, 45 cruzamentos. Muito. Zé, pra te ajudar, 44 cruzamentos, 24 finalizações, 13 escanteios e apenas 6 defesas do goleiro. Eu só queria entender o que mudou, por exemplo, do primeiro minuto até o 30º, né? Que foi quando o Romero entrou. Quer saber o que mudou? Ele só perdeu tempo. Então, assim, poderia ter colocado 3 atacantes ou para melhorar um pouco a saída de bola, porque o Barcelona iria entrar dessa mesma forma. Todo mundo sabia que eles iam entrar assim, esperando o tempo passar, cozinhando a equipe do Corinthians, fazendo aquilo que já se sabe, né, que os times que têm uma vantagem como tinha o Barcelona conseguido lá no Equador, eles iriam fazer isso. E o Corinthians demonstrou mais uma vez dificuldades. Aí você pega lá o Memphis, abaixo, nos 2 jogos. E já nós vamos falar bastante do Memphis. Os 2 jogos contra bem abaixo, não é só contra o Equador, contra o CV também, os 2 jogos contra o CV bem abaixo daquilo que se espera. O Corinthians previsível, o Corinthians dentro das suas limitações, que eu acho que o treinador poderia melhorar, porque nós já sabemos exatamente o que ele vai fazer quando o Corinthians tem dificuldades. Então, assim, o que você vai tirar de coisas positivas é reação, é vibração, é intensidade, é sentir o jogo, saber, mas foi a Libertadores, foi um jogo atípico, porque precisava recuperar o placar que, né, tomou 3-0 lá e tem que tentar reverter a situação. Agora é um novo campeonato, um adversário muito mais forte, uma rivalidade maior, a possibilidade, por exemplo, do Palmeiras se tornar tetracampeão, né? Em cima do Corinthians na arena, na Neoquímica Arena, ou seja, todas as possibilidades para um jogo cheio de uma construção de uma história muito grande, tanto para o Palmeiras quanto mais para o Corinthians também, pelos acontecimentos que nós tivemos aí nos últimos dias. É difícil, né, de você falar, porque nós estamos falando aqui desde o começo do ano. O Corinthians precisa jogar mais, o Corinthians tem limitações. Ontem mostrou muito claro, os 2 laterais. O Garro, quando não consegue jogar, o time não cria. Aí tem que jogar pelos lados do campo e tentar o cruzamento para você treinar, às vezes, a defesa do time adversário ou, de vez em quando, você encontrar um golzinho. Então, assim, acho que é muito pouco, falando friamente, muito pouco. Eu acho que se esperava um pouco mais em termos de produção de jogo, de jogar mesmo, de criar situações. Mas ele jogou de acordo com aquilo que tinha nas mãos nos 90 minutos, durante os 90 minutos. Se o Corinthians precisar de um jogador de velocidade pelos lados do campo, o Corinthians não tem. O Corinthians foi para a final da Copinha, não tem ninguém na base que possa ser aproveitado, incluído ao elenco. Mas precisa ver se os meninos da base estão prontos para suportar esse tipo de pressão. Porque há um mal no Corinthians, que é assim, o Corinthians está ruim, o Corinthians está mal, vai cair, a pressão, não consegue jogar. Põe os meninos da base. E os meninos sobem como se fossem realmente os salvadores da pátria. E muitas vezes isso não acontece. E especificamente nos últimos anos, isso não tem acontecido. Porque há uma grande defasagem entre as categorias de base e o profissional. Por mais que o cara tenha qualidade, seja bom jogador, a não ser que seja um cara muito acima. E mesmo o cara muito acima, você precisa de um certo tempo para se adaptar, porque são outras dificuldades. Você está acostumado a jogar com jogadores de 17 a 20 anos. Quando você sobe, vai jogar no profissional, primeiro, treinamento é diferente, ambiente é diferente. Aí você tem experiência, porque você joga contra um jogador de 20, de 18, de 17, aí você vai enfrentar jogadores de 30, de 28, que já passaram muitas coisas. Consagrados. A pressão é outra. No amador, você tem uma pressão de que você não pode errar.
No profissional, se você errar, você está fora. Se você errar, você pode nunca mais jogar na equipe. Então, assim, tem outras coisas que precisam ser administradas. Eu não estou dizendo que não seja impossível um jogador sair da base e jogar. Eu acho que pode, tem condições. Mas é a forma como você joga. O Palmeiras, nos últimos anos, tem tido muito sucesso em relação a isso. Primeiro, porque tem um time organizado. Se você observar o time do Palmeiras, pode jogar bem, pode jogar mal, pode oscilar, mas você sabe exatamente o que você vai encontrar. Você sabe, o time do Palmeiras tem um padrão de jogo, então fica muito mais fácil para a inserção de novos jogadores ou de jogadores mais jovens. Fácil no sentido de você coloca e o sistema tático te dá uma segurança para que ele possa fazer o que ele tem determinado pelo seu treinador fazer em campo, do que propriamente, por exemplo, ontem. Aí pega lá, você vê o próprio Bidu, que já está há um ano. Sim. Nos jogos mais difíceis, ele não consegue jogar. Ele tem essa dificuldade. Por quê? Porque tem a questão da parte física. Aí tem o entendimento do treinador. Peraí, eu vou jogar no Equador, eu vou jogar para empatar, aí eu coloco Alex Santana e Bidu para fazer a marcação. Se arrebenta com o menino. Exatamente. Né? O Tchoca. Bom, peraí, você tem 3 zagueiros, qual é os melhores zagueiros? Félix Torres. Os mais experientes, né? Os mais experientes num jogo como esse. Félix Torres, Gustavo Henrique e André Ramalho, que a melhor posição do André Ramalho é como zagueiro, como líbero, porque ele faz a leitura muito bem. Todos os jogos que ele jogou como líder, ele jogou muito bem. Aí o que você faz? Você coloca o Tchoca pelo lado esquerdo, o Gustavo Henrique, e centralizado foi o Félix Torres e o Gustavo Henrique. Uma zaga que nunca jogou junto. Põe um menino que fica exposto a isso, ao que aconteceu, ao erro, porque é menino, não tem a experiência necessária para entender que naquele lance e cerca e deixa o cara jogar. Isso aí passa pelo treinador, assim, né, Zé? Isso que eu estou dizendo, passa pelo treinador. E o treinador precisa entender o que tem nas mãos. O Ramon, eu acho que ele sabe as dificuldades que ele tem, porque quando ele olha para o banco, ele precisa mudar, fazer alguma coisa, tem as suas limitações, mas ele também não ajuda. Eu queria saber, por exemplo, não dá para exigir um pouco mais do Memphis? Eu acho que o Memphis está na hora de ser exigido um pouco mais. Ele precisa chamar um pouco mais a responsabilidade. Não pode ficar jogando esperando o Yuri. O Yuri depende de um time que precisa jogar para ele finalizar. Quantas vezes o Yuri consegue finalizar durante uma partida? Quantas vezes criam jogadas por... mas tem que ser o Garro. O Garro já está comprovado quando joga com equipes. Pelo amor de Deus, eu não gosto de falar isso, mas... Já aconteceu isso ano passado com o Racing, já falei aqui contra o próprio UCV. Marcação, 2 linhas, ele não consegue jogar. Então ele vai para os lados, ele vai para um lado, vai para o outro, vai pegar a bola nos pés do volante. Aí onde fica o Memphis fica entre as linhas e o Yuri Alberto fica sozinho lá na frente. Ou seja, tem muitas limitações. É muito previsível esse jogo do Corinthians. E aí entra o trabalho do treinador de mudar. Mas eu não tenho peças. Então faz o seguinte, começa a criar situações para você mudar. Por que mudou ontem com 30 minutos? Qual a diferença? A única diferença é que ficou com menos tempo. E aí, quando você coloca um jogador com 30 minutos, como foi o caso do Romero, o que passa na cabeça dos jogadores? 30 minutos, a gente tem que correr. Vamos lá, é pressão, precisa... Entendeu? Já entra com 3 atacantes, não dá, tira. Depois você vai mudando, vai fazendo outras substituições. A questão da gestão do Ramon realmente é questionável. Uma outra coisa também que eu gostaria de entender um pouco, né? Como o Coronado se machuca tanto assim? Zé, lembra que quando ele chegou, ele também teve aquela... Sim, mas já tem mais de um ano, então já tem a questão da adaptação, já os treinamentos, tudo bem. Porque, se não me engano, ele jogou, depois teve uma semana, aí ele se machucou durante o treinamento. Né? Me parece, pelo menos o que eu lembro foi assim. O que está acontecendo, por exemplo, para ele se lesionar? Qual é o tipo de trabalho? O que está sendo feito com ele? Será que erraram em algum momento em relação à preparação física? Como que é a recuperação dele? Uma partida dele foi 23-2. Sim, porque assim, e ele... Nas vezes que entrou, eu estou falando porque nas vezes que ele entrou, ele muda a forma de jogar do Corinthians. Porque o Coronado, ele tem a técnica de drible, ele pega a bola, muitas vezes ele vai no 1 contra 1 para criar as jogadas. Coisa que o Corinthians hoje não tem. O Garro é um jogador de toca e passa. Ele não é um jogador de enfrentamento, ele é um jogador de se movimentação, criar os espaços e ele fazer a assistência. Ele vai bater o que eu tô falando desde o início. Entendeu? O time mal ajeitado, o time que não está preparado, o time que não tem movimento sincronizado, como é que você vai potencializar o Garro? Você vai ficar dependendo de uma batida dele de fora da área. Você vai ficar dependendo de uma bola levantada dele. Então, por isso que, para mim, eu não gosto muito dessa coisa de simplesmente você culpar o jogador.
O Galo ele funciona muito bem. É todo o processo. Desde que o jogo seja aproximado, mas... sabe, os movimentos estejam bem treinados, sincronizados. Se você tem, o Galo ele vai te entregar qualidade. Você tem aqui o Zé, a Nath e o Garro bem treinados, aproximados, a jogada vai sair, a aproximação vai sair. Agora, se você tá dando a bola no pé do Garro na beirada do campo e fala, resolve aí, a dinâmica é outra. E é o mesmo caso do Memphis. O Memphis é craque de bola. Isso aí que todo mundo concorda, com exceção do Bubu, né? Zé, é o seguinte, as apresentações dele, 2025, elas condizem com o que se espera do Memphis? Não, eu já falei isso aqui já. Eu acho que o Memphis não é o Memphis do ano de 2024. O Memphis de 2024 é um cara mais participativo, é um cara que chamava mais responsabilidade, é um cara que entendia e entendeu muito o que é o Corinthians, o espírito do Corinthians. O Memphis de 2005 não é mais o mesmo de 2024. E aí eu acho que um dos problemas que eu acho que estão acontecendo e que não deixam e que não fazem com que o Corinthians jogue o mesmo futebol do ano passado, e aí passa a ser a previsibilidade, é a falta de participação do Memphis como a do ano passado. Porque se ele participar mais, ele vai ajudar o meio campo, se ele participar mais, ele vai ajudar a defesa, se ele participar mais, o Yuri Alberto vai marcar mais gols, se ele participar mais, o Garro vai ter mais espaços, porque os times adversários vão marcar o Memphis e aí vai ter espaço para o Garro jogar. É um conjunto. Quando nós falamos de um time de futebol, hoje é um conjunto, mas existem determinadas peças que são fundamentais. E eu sempre falo aqui, referências. Quando você tem referências, as referências se tornam, fazem com que os teus companheiros tornem a vida se torna mais fácil, porque você tem dificuldade, você joga a bola e o cara vai fazer isso. O Memphis, o ano passado, se tornou uma referência. O Memphis desse ano não é a mesma referência. O Memphis não está jogando o que vem jogando o ano passado. E isso compromete tudo. Não só o Memphis, compromete o Memphis, porque compromete o rendimento da equipe do Corinthians, compromete o meio-campo, porque o meio-campo, o ano passado era o seguinte, estava com dificuldade, joga a bola no Memphis. O Memphis dominava a bola, virava, chutava, chamava a responsabilidade, dava carrinho, chamava a torcida, entendeu, nós elogiamos um monte de coisa, mas esse ano aqui não é mais o Memphis, não é mais o Memphis. E isso daí o time sente. Porque você cria, como eu falo sempre, a referência. Tá com dificuldade, eu jogo no Memphis. No diferente, e aí eu espero. Por quê? Porque nesses jogos, esses caras normalmente são os caras que põem a bola debaixo do braço e falam assim, tá difícil, joga pra mim aqui. Depois nós vamos nos ajeitar. Mas não tem mais. O Memphis não é esse cara hoje. Foi em 2024? Foi beleza. Foi um cara que realmente, especialmente depois daquele jogo contra o Atlético Paranaense, que ele mete um gol de falta, e o caramba, aí tem uma virada emocional do Corinthians ali naquele jogo, e depois você tem uma sequência fantástica que ele resolve, faz gols, cria jogadas e tal. Mas esse Memphis de 2024, em 2025, não entrou em campo. Primeiro, ele demorou demais para entrar em forma. Eu continuo achando que ele não está em forma, que fisicamente ele não está bem. Eu fui no jogo da UCV e a primeira vez, é bom lembrar, é a primeira vez que esse jogador não tem uma pré-temporada na carreira. É a primeira vez que esse jogador tem que encarar 14 jogos em um ano da maneira como... Então, tudo isso tem que ser colocado na balança. Mas ele não começou no Paulista, né? As primeiras rodadas ele ficou de fora. Ele não começou porque, assim, ele ficou... Mas onde ele via eram 2 meses de pré-temporada. Mas vocês entendem que essa exigência, ela está muito mais na expectativa do recorte do final da temporada passada do que da carreira do Memphis? Porque assim, ele é um cara que em todos os clubes que ele passou, ele oscilou. Eu acho que é muito mais do ano passado. Ele é um cara que desde que chegou, ele não falou que ia ser essa referência. Eu não acho que esse início de ano é definitivo, gente. Então assim, e a gente tem que lembrar que o Corinthians, depois dessa virada contra o Atlético, né, dessa virada eu digo de chave, e de o time encaixou. Sim. O time como um todo encaixou. O Corinthians não consegue encaixar nessa temporada. Fala qual foi o jogo bom, 90 minutos do Corinthians na temporada. O Corinthians hoje é previsível, Nath. Exato. É previsível. Exato. Todos nós dificuldade sabemos contra times que fecham bem as marcações. O que o Zé falou, não tem repertório. Eu falei aqui desde... É que o diferente que pode fazer imprevisível. Agora, não dá pra determinar o que vai ser o restante da temporada. De fato, ele, na carreira como um todo, em todos os clubes que ele passou, ele demonstra que ele tem dificuldades, ele não tem um equilíbrio ao longo dessas passagens, ele não tem, e tem jogos que ele vai muito bem, tem jogos que ele vai muito apagado. No Corinthians ele faz um final de temporada muito bom, assim como o Corinthians como coletivo faz muito bem, só que essa temporada a gente esquece que o coletivo do Corinthians não funciona. O Corinthians sem Memphis e Garro não funciona. Corinthians com Memphis e Garro não está funcionando. Aí o Garro, a gente já falou da condição física. Ele está com problema no joelho, né? Exatamente. Os relatos e as informações Santos, que ele está fazendo infiltração, está com problema no joelho. Falei de novo aqui, eu volto a falar, desculpa se eu estou sendo repetitivo. Tá ruim, não joga. Sabe por quê? Você vai, primeiro, fisicamente,
respeito muito o Corinthians e respeito todas as instituições, os clubes. Se estourar o joelho dele, porque você trabalha com infiltração, não sei qual é a substância que coloca ali, não sei e tal. Mas deve ser para amenizar um pouco a dor. Pô, preciso disso aí, Zé. Se eu souber aí, me dá... O que acontece? E aí você toma um anti-inflamatório, vou dar um exemplo aqui. Você toma, tá ruim da coluna, toma um anti-inflamatóriozinho, passa. Mas você não vai solucionar o problema, você só vai mascarar. Então você vai continuar com aquele problema, com um pouco de dor a menos porque você tomou o remédio, mas ele vai continuar. Quando passa o efeito do remédio, a dor volta. A dor volta. Então é o seguinte, trata, tira a dor, entendeu? Vai trabalhar e aí quando você entra 100%. Se ele não está jogando 100% fisicamente, ele já vai cair de rendimento. Caindo de rendimento, você não consegue, ele não vai conseguir ajudar os companheiros da maneira que todos esperam. E isso aí é um efeito, hoje não tem mais, são raros os casos em que você tem um cara que, Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Neymar, esses caras que são únicos. Então, peraí, tá ruim. Eu vou comprometer o meio campo, eu vou comprometer a defesa. Então, peraí, vamos parar e vamos tratar para voltar bem, entendeu? Para voltar e poder ajudar todo mundo. Porque, assim, o Memphis, como eu falei, eu ia falar na questão do lado, eu fui no jogo da UCV. Em loco, você vê que ele trabalha num espaço muito pequeno. Muito curto, Ele trabalha em 30 metros. E o Corinthians precisa de modificação. E ele só explode com a bola. Aí quando ele sai do lado esquerdo, que ele ficou no primeiro tempo, durante os 45 minutos, em 30 metros, e aí no segundo tempo ele sai, ele vai pro lado direito, ele tem mais mobilidade, pode pegar o jogo aí. Ele faz 2, 3 chutes, ele cria mais oportunidades. Então, assim, são as referências do Corinthians hoje que não estão funcionando. E isso compromete o conjunto do Corinthians. Por isso que a Nath está falando que não encaixou. Não encaixa porque os times adversários já sabem como funciona. Esses caras, tecnicamente, eles não estão conseguindo sair desse tipo de marcação, seja por limitações táticas ou técnicas ou físicas, que isso pode acontecer, e o time do Corinthians não joga, e o treinador tem as suas limitações, ele não consegue. Por quê? Porque olha para o banco e fala, eu tenho o Thales Magno. Eu acho que hoje, por exemplo, o Thales Magno, para mim, ele dá muito mais opções do que o próprio Romero. O Romero é bom jogador, é um jogador que vai jogar aberto, que vai fazer esforçado e tal, mas tecnicamente o Thales vai dialogar com uma maior facilidade com o Memphis, com o Yuri, com o Garro, do que o propriamente Romero. E eu não estou dizendo se um é bom, se um é melhor. Não estou falando isso. Estou falando sobre características e qualidades de jogo que o jogo está pedindo. Ontem era jogo aqui, toca aqui, vamos movimentar, vamos fazer, vamos aliviar, vamos tentar criar os espaços por dentro, porque o Barcelona fechou. Se não tem os espaços, aí você gera a preocupação, aí você pode abrir os laterais, aí os laterais, sabe, é um jogo de paciência, de inteligência. Não tem, o Ramon não consegue entender isso e faz escolhas erradas. Então você prejudica tudo, você prejudica o andamento do coletivo junto com o individual. O Corinthians hoje, de novo, volto a falar, é previsível. No começo do ano eu falei que o elenco do Corinthians era limitado, que tinham posições limitadas. Os 2 laterais do Corinthians são bons. Tira o Anrileri, que chegou agora, o lateral esquerdo, que é mais experiente, que é um cara que, pelo que você percebe ali, ele vai conseguir suprir as ausências. De passe. Mas os outros são limitados, têm suas limitações. Então essas foram as análises aí, principalmente do Zé Elias. Procurei deixar bem separado, deixar a maior parte do vídeo com a análise do Zé Elias. E Augusto Melo, que bancou a sequência de Ramon Dias no Corinthians, falou que o trabalho é bem avaliado. O presidente do Timão aí comentou sobre a situação do treinador, também depois da eliminação. E parece que tudo passa aí pelo jogo de domingo. Se perder feio, é muito provável que ele seja demitido logo no domingo. Então, o Augusto Melo garantiu a sequência de trabalho, porém, tem essa... depende da final, né? Em entrevista concedida na Zona Mista da Química Arena, depois da vitória por 2-0, porém, eliminação, Augusto Melo falou exatamente assim: tem contrato até o final do ano e o trabalho é bem avaliado. Cara, engraçado que ele falou essa mesma coisa no passado, acho que do Mano, né? Não, ele é nosso treinador. Acho que 2 dias depois ele demitiu o treinador lá, o Mano, na época. Ainda na mesma entrevista, o Augusto Melo lamentou a queda precoce na principal competição sul-americana e comentou que a avaliação profunda ficará mais para o fim do ano. Acho bem difícil, hein? O Augusto Melo não tem muita palavra, não. Então ele falou exatamente assim: legal só. Futebol é isso. Tem dia que não dá certo, não conseguimos os gols que queríamos, estamos avaliando direitinho e vamos avaliar melhor no final do ano, acrescentou o presidente Augusto Melo. Sem Libertadores, o Corinthians caiu ali para a Sul-Americana, a Série B da Libertadores, né, o pessoal fala, com premiações bem menores, porém é um título mais palpável que a Libertadores. Não sei se esse time aí teria culhão para
jogar a Libertadores para ganhar. Porém, a Sul-Americana, ano passado a gente chegou na semifinal, acho que é um título bem mais palpável. O Ramon Dias, que assumiu o timão em julho do ano passado, o argentino liderou a equipe na campanha, naquela recuperação do Brasileirão, e levou o clube até as semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Então, nessa temporada, o timão, que já fechou também a melhor fase, a melhor campanha do Campeonato Paulista, e joga segundo jogo na final em casa. Lembrando que no domingo o Corinthians já começa a decidir o torneio estadual contra o Palmeiras na casa aí do Chiqueiro, então às 6h30, no Allianz Parque lá. A volta será no dia 27 de março, numa quinta-feira, onde o Timão tenta quebrar um jejum de 6 anos sem títulos. Então é isso, Fiel. Deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.